Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Rádio Fraternidade e de outros veículos da internet, nossos votos de muita paz. Profundamente sensibilizado com as referências que reconheço não merecer, agradeço a querida Uberlândia por todo o seu carinho ao longo de algumas décadas que tenho tido a felicidade de por aqui passar. Mas rogo desculpas por permanecer sentado, por encontrar-me com uma problemática na coluna vertebral e pela recomendação médica evitar esforço maior, ficando de pé, e por isso conto com a sua generosidade e compreensão. Alguém disse com muita propriedade que o homem grande é medido dos pés à cabeça, mas os grandes homens e mulheres são medidos pelo caráter, pelos seus valores éticos, pelas suas conquistas interiores, por aquilo que os distingue na evolução antropológica dos denominados animais inferiores. E foi com muita propriedade que o grande pensador latino teve a oportunidade de asseverar que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Marco Túlio Cícero, ao enunciar este pensamento, há aproximadamente 2000 anos, desenhava para a humanidade do porvir que era necessário cultuar a memória do passado para poder escrever a história do futuro. E se nós fizermos uma pausa para reflexionar, acompanharemos através da história os passos largos, audaciosos da criatura humana para conquistar o espaço, para interpretar a vida, para entender o sentido existencial e, acima de tudo, para encontrar a plenitude. Desde a referência do pensador latino até esse momento, a criatura humana conseguiu decifrar inúmeras incógnitas que caracterizavam as épocas transatas. Mistérios do macrocosmo, que lentamente foram penetrados, desde os filósofos pré-socráticos, através de reflexões profundas, até os grandes engenheiros da tecnologia de ponta, com a cibernética e a astronáutica, dando-nos uma ideia do universo. No sentido oposto, os gênios da humanidade perceberam a grandiosidade das pequenas coisas e adentraram-se no átomo, penetrando-lhe as 63 micropartículas e culminando, recentemente, no ano que passou, com a conquista do bóson, para melhor entender Deus. Nada obstante, encontramos-nos em um mundo dito civilizado, onde se encontram 800 milhões de criaturas que devem morrer nos próximos 10 anos à fome. A Organização de Alimentos, a FAO, da Itália, assevera com dados muito seguros que, em razão da ausência de grãos, a humanidade perderá cada ano, nos próximos 10, 80 milhões de criaturas. Por outro lado, a violência irrompe voluptuosa
devorando vidas, animais, vegetais, da natureza em comum e da criatura humana. No Brasil, no ano de 2016, as estatísticas chegaram a ser alarmantes. Foram assassinadas, durante o ano, 58 mil pessoas. Neste ano, a probabilidade é de um avanço de 30%. E foram assassinadas em acidentes de automóvel por imprudência, por embriaguez, por desajuste emocional, mais 58 mil indivíduos, perfazendo 114 mil vidas. Em uma análise perfunctória, a Colômbia, aqui próxima de nós, em uma guerra civil que se prolonga há mais de 50 anos, não atingiu em época nenhuma essa estatística que no Brasil, em perfeita paz, tornou-se muito natural. É de perguntar-se qual a razão da violência humana. Porque a criatura humana que conquistou as estrelas, que penetrou no mundo da energia, que pôde proporcionar o conforto a bilhões de indivíduos, não pôde encontrar a paz. Porque nós todos, ou quase, apesar dos valores que nos constituem o poder, a distinção social, o equilíbrio, o top, não temos aquela anelada paz. Falamos sobre a paz de natureza política, e o nosso país politicamente está em paz. No entanto, a paz real não se apresenta em nosso mundo íntimo, para que pudesse proporcionar-nos uma alegria duradoura de viver, para que a nossa afetividade pudesse ter essa longevidade dos sentimentos amargurados. Porque nós, há 280 anos, proclamou um grande pensador inglês, Thomas Hardy, perdemos o endereço de Deus. Depois desse período de Thomas Hardy, fazendo uma análise e uma paráfrase, poderemos dizer que o homem e a mulher modernos perdemos o endereço de nós próprios. Não sabemos o que fazer da nossa vida. Há aproximadamente 70 anos, o emérito psiquiatra Emílio Mira e Lopes apresentou uma obra magistral que nos anos 50 e 60 foi um best-seller, Os Gigantes da Alma, procurando demonstrar que em nossa psique existem gigantes à semelhança de Hércules. Hércules, porém, lutava pela grandeza, pela justiça, para poder libertar-se da tragédia que sobre ele havia sido proposta em uma reunião dos deuses. Mas nós, porque carregamos esta marca odienta da violência, do desamor, porque nos esquecemos que somos criaturas humanas fadadas à plenitude. Não somos um mero fenômeno da evolução antropológica. Nós fomos criados simples e ignorantes por uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando a filosofia despontou no Oriente, vozes espirituais, na intimidade dos santuários, comunicaram-se com as criaturas humanas. E segundo historiadores da antropologia, essas comunicações existem há mais de 60 mil anos, em que a criatura humana procura atravessar o grande rio em que navega Caronte, conduzindo as almas, o rio Estígias, para penetrar no outro lado da vida, sem o compromisso da morte. E essas comunicações
atingindo seu esplendor no período das cavernas, quando as escritas rupestres traçaram a biografia gráfica do homem primitivo, que vai chegar ao momento da lógica e da razão, através de um fenômeno não explicado pela natureza, através da tradição materialista, mas através do espiritualismo, que os fez aperceber-se de que o instinto não era o único instrumento de que se utilizava para poder viver num planeta hostil àquela época, para poder enfrentar aqueles seres brutais e as circunstâncias sísmicas de temperatura dolorosas que assolavam como chicotes bravos dos deuses, devorando a vida na terra. É nesse período que surge no ser humano a primeira emoção, a emoção do medo, o medo e os seus sequazes, que até hoje nos acompanham, fazendo que não raro, para poder fugirmos a esse medo que está em nossa estrutura de natureza DNA, tornemos-nos audaciosos. Em nossa covardia profunda, atacamos, agredimos, para não sermos atacados nem agredidos. E é fascinante notar que, por outro lado, esse medo veio também trazer-nos algo de prudência, ensinar-nos a preservar a vida, facultar-nos o desenvolvimento de natureza, intelecto moral, estabelecendo as linhas éticas do pensamento, tanto de um lado o Oriente, através das tradições, dos denominados livros sagrados, como do Ocidente, através da filosofia. E foram os gregos, aqueles pré-socráticos como Anaxímenes, Anaxágoras e outros, que decifraram o universo, o holograma, o átomo, e demonstraram que tudo aquilo que existe em uma partícula existe também no todo. E também demonstraram que a vida tem um sentido que transcende as nossas manifestações habituais de aceitação, de adaptação e de acomodação. Transcorridos aproximadamente 2.500, 2.700 anos dessas reflexões na história da Terra, vemos hoje a cultura oferecer-nos a comodidade, a saúde ser atendida de maneira nobre, a idade ser provecta e as possibilidades de vida cada vez mais belas diante de nós. No entanto, porque o amor foi a terceira e última emoção que aparece na criatura humana, precedido da ira, da raiva, do rancor, predominam em nossa natureza essas emoções destrutivas, em detrimento desse amor capaz de mudar a face da humanidade. Não foi por outra razão que o evangelista João teve a oportunidade de dizer que Deus é amor. E Joana de Ângeles completar a frase dizendo que o amor é a alma de Deus. Mas quando falamos amor, imediatamente recordamos-nos daqueles pensadores como Lewin, que estabeleceram na sua base o sexo como fundamental à vida e o amor como tempero para a sexualidade. Não podemos olvidar as reflexões de Sigmund Freud, do Colégio Judeu de Viena, procurando entender a criatura humana banhada pelo verniz da civilização, e, no entanto, selvagem quando contrariada, podendo jogar para fora as camadas da ética para reagir quando deveria agir através da razão. E nasceu a psicanálise para equacionar, provavelmente,
alguns dos problemas conflitivos do nosso comportamento sexual. No entanto, concomitantemente, o seu melhor discípulo, considerado o príncipe herdeiro da doutrina freudiana, nascido em Zurique, Carl Gustav Jung, deixa-se fascinar pelo ser humano e cria a psicologia analítica para remontar histórica e psicologicamente ao ser primitivo e trazer de lá até a atualidade uma proposta cristã do século II, chamada arquétipo. Essa proposta era fundamentada em uma herança de natureza histórica pelos cristãos primitivos que asseveravam sermos descendentes de Deus. E por isso mesmo, nós trazíamos marcas antigas, arqués, tipoi. E essas marcas antigas, a ciência da cerebrologia iria encontrar nos vários patamares de nosso cérebro, no subconsciente, no inconsciente individual, no inconsciente coletivo, mas também os arquétipos poderiam antecipar, porque são de natureza indestrutível em nosso eterno porvir, os acontecimentos que nos iriam proporcionar a beleza do entendimento de Deus, da imortalidade da alma, por intermédio do nosso neocórtex. Aquele RX, o pequeno cérebro réptil, de quando nós estivemos nas fases primárias da evolução, teve necessidade de criar uma camada superior, que foi o cérebro mamífero, para arquivar os nossos instintos, para poder nos dar a dimensão de propriedade do espaço, para poder estabelecer algo da nossa civilização. De repente, cria uma camada que é exatamente esta gloriosa, que vai afastar do Pithecanthropus erectus o queixo e projetar a testa. Então aí nós vamos ter a parte sagrada, que as tradições esotéricas indianas, chinesas, aproximadamente 2000 anos antes de Jesus, denominavam no seu esoterismo de chakra coronário. Essa roda de 1000 faces, que tanto vai deslumbrar neste momento as ciências neuronais, já era uma presença divina que se encontrava em nós para poder desenvolver no período em que Jesus Cristo vem à Terra esse sinal de Deus, que será dito pelos esoteristas ancestrais, o Deus interno, que necessitamos de amar, essa chispa divina, que Jesus também caracteriza como Deus em nós, para podermos, através do Cristo, esse arquétipo da perfeição, podermos libertar-nos das camadas pesadas da violência, da perversidade, da suspeita, do mal, e atingirmos a sensibilidade do amor, a única maneira da humanidade ser feliz. Temos repetido muitas vezes o pensamento de Dostoiévski na sua obra O Idiota, quando um príncipe, Pitch, que era cristão, estende as mãos sobre a cabeça do idiota e do mundo da época, no tormento do exílio na Sibéria, e elabora um pensamento de uma beleza, de uma grandeza, na própria palavra, a beleza salvará o mundo. Mas não se trata da beleza da forma, dessa beleza estética, estabelecida pelos parâmetros de cada época da moda, mas a beleza do amor, a beleza de bem servir, a beleza de dar a outrem
a oportunidade de ser feliz tanto quanto gostaríamos de ser felizes. Eu conheci aqui na terra uma mulher extraordinária. Ela era afrodescendente e frequentava nossa casa mantendo uma postura de dignidade que a mim me chamava a atenção. Não poucas vezes estive a reflexionar quem haveria sido aquela mulher na história do passado. O seu porte de dama fidalga, os seus olhos brilhantes, o seu jeito humilde e nobre. Durante vários meses, ela ali esteve no anonimato e não se aproximou de ninguém praticamente. Parece que havia dentro dela um complexo de inferioridade incoercível. E depois de me tornar familiar de tanto vê-la, acerquei-me um dia, sentei-me ao seu lado e agradeci-lhe a presença pontual em nossas reuniões doutrinárias. Ela sorriu jovialmente e a partir daquele momento, quando chegava, ia até onde eu me encontrava na sala, me saudava, me beijava a mão e sorria. Os dentes eram um colar de pérolas. Havia naquele corpo alquebrado o cansaço da luta, a estafa da pobreza, a amargura da humildade. Amargura, porque era uma humildade feita de dor. Lentamente fomos nos identificando-nos e nos tornamos amigos, mais do que amigos, irmãos. Certo dia, ela me falou que sentia estar próxima da morte. Envelhecera precocemente e por isso mesmo pedia-me que tentasse de imediato o contato com o médico amigo para, no momento em que ela estivesse muito mal e morresse, lhe oferecesse o atestado de óbito, porque tinha muito medo de ir para o necrotério, para uma necrópsia e etc. Tranquilizei-a quanto à necrópsia. E tendo um filho médico, pedi-lhe que a acompanhasse no último período, para que pudesse dar um atestado justo e verdadeiro, assinalando o seu óbito. Em uma certa madrugada, alguém bateu à porta da casa modesta em que nós residíamos. Vinha dizer que a minha amiga estava morrendo e mandara chamar-me, porque desejava abrir um pouco da sua alma antes de abandonar o corpo. De imediato segui na direção da sua choça, numa das regiões mais pobres da cidade do Salvador, chamada Invasão. É uma área pantanosa, em que as águas do mar não chegam, somente os refugos, o lixo da cidade, e sobre estacas, ali o casario miserável, que em Pernambuco é muito chamado como afogados, porque nas altas marés, aquelas casas são todas destruídas, afogadas pelas marés de março e de agosto. Acorri apressado para poder encontrá-la ainda com o hausto de vida. E encontrei-a. Ela sorria. Havia naquela palidez, na pele negra, uma tranquilidade invejável. Eu me sentei à sua cama, segurei-lhe as duas mãos álgidas, banhadas de suor, e em ligeiros estertores, ela me disse mais ou menos assim: queria pedir-lhe um favor. O irmão Divaldo talvez não saiba que eu tenho um filho. Esse filho é um médico. E eu gostaria de sintetizar a minha vida com meu filho, porque meu filho faz muitos anos que não me visita. Parece que ele tem desgosto de haver nascido aqui e de ser filho de uma descendente de africanos. Quando ele souber que eu morri, ele vai saber também que o irmão Divaldo esteve comigo e vai lhe procurar. E eu quero pedir ao irmão que diga a meu filho que eu sempre o amei. Ele sempre fez parte do banquete da minha vida.
embora a alimentação fosse fraca. Meu filho é um Deus, desses deuses da mitologia, que o irmão normalmente nos apresenta nas palestras do centro. Ele foi resultado, eu não sei dizer, da fome. Porque foi um dia que eu passava muita fome e não encontrava qualquer recurso. Estava a ponto de desfalecer, quando resolvi dar o meu corpo por um pedaço de pão, ou por qualquer coisa que me nutrisse. Eu não queria morrer. Eu tinha somente 21 anos, e então não tive muita dificuldade. E encontrei alguém que me deu o pão e que me cobrou a vida. E desse contato único e último, eu fui fecundada. E então a minha alegria imensa passou a acompanhar minha vida. E o trabalho modesto a que me dedico, lavar roupa de pessoas da sociedade. Eu redobrei os esforços para dar ao meu filho aquilo que se chama um lar, embora seja construído aqui no Pantanal. E trabalhei. Meu filho nasceu e esteve ao meu lado como um pequeno Deus, de uma inteligência privilegiada. Ele fez o primário, o fundamental. E me disse: mamãe, eu queria ser médico. E eu lhe perguntei: mas como, meu filho? E os dois olhos negros e claros apunhalaram minha alma. E eu resolvi lutar. Meu filho seria médico. E lutei com uma leoa coçada. Ele fez um curso intermediário e chegou o momento do vestibular para a universidade pública. Eram mais de 3.000 candidatos para 80 vagas. E meu filho esteve com eles, fez os exames. E um dia chegou em casa eufórico: mamãe, passei. E eu lhe perguntei, da minha ignorância: passou para onde, meu filho? Passei para a faculdade. Eu serei médico, mamãe. Mas eu não podia acreditar. Médico normalmente é branco, é quase sempre de família distinta, porque as faculdades ainda são poucas, aquelas públicas, e as privadas são muito caras. Então eu não acreditei e fui à faculdade. Vesti-me a baiana, coloquei o torso na cabeça. E chegando à faculdade, eu pedi à secretária que para mim olhasse na lista se havia o nome de meu filho. E ela me olhou com tanta ternura. Era uma branca, de cabelos louros, de olhos azuis. E olhou para mim, para minha negritude, me pegou da mão e disse: vou ler para a senhora. Como é o nome dele? E meu filho estava em 8º lugar, na lista daqueles 80 aprovados. E então a felicidade tomou conta da minha alma, e eu disse: meu filho, você será médico. E eu comecei a trabalhar de dia e de noite, quase sem descanso. E meu filho crescia como lírio em uma terra fértil. Estava no 2º ano médico. E eu passei a vender acarajé, que é muito mais saboroso do que pão de queijo. Então eu fui vender acarajé no meio da rua. E o meu acarajé se tornou uma quitanda das mais valiosas, daquelas que tem no Triângulo Mineiro. Ai, irmão Divaldo, as pessoas vinham de longe comprar o acarajé de Dona Francisca. E eu tinha um orgulho, mas não deixei de lavar roupa. Eu escolhi entre os meus clientes os mais ricos, de peças mais delicadas, que pudessem ser engomadas por mãos hábeis. E consegui pôr o meu filho e manter na universidade. Naquela época, usava-se muito roupa branca, aquele J120, que era um tecido caro. E na minha condição de lavadeira, hors concours, eu vestia o meu filho, passava a roupa a ferro com vela esparmacete para brilhar, e ele foi apelidado da escola. Mas, meu Deus, ela então sorriu e chorou. Ele foi apelidado de mosca no leite, porque era tão negrinho
a roupa tão branquinha. E ele sentia orgulhoso. Mosca no leite. Pois é, até esquecer o nome dele. E dentro de casa eu chamava Mosquinha. E ele sorria e nós sorríamos. Um dia eu estava vendendo acarajé, quando chegou um cavalheiro muito bonito, muito bem posto, com uma capa branca. Eu pensei que deveria ser algum enfermeiro. Não, não era. Era um médico. E da faculdade de medicina. Senhora, eu desço o elevador Lacerda para vir comprar o seu acarajé. É o melhor. Eu sou uma pessoa dependente de acarajé. Como muita gente é dependente de pão de queijo e broa. Mas o acarajé vai adiante. Como muita gente chega lá e diz, eu quero um acarajé. Quente ou frio? Quente, minha senhora. E ele recebe o molho de pimenta que desencarna até morto. E então ele disse, o seu é especial. E se tornou meu cliente. E um dia me disse que era professor de medicina. Eu não perdi a ocasião. Doutor, o senhor é o quê? Professor de medicina. O senhor deve conhecer, eu ia dizer meu filho, mas fiquei com vergonha. Imagine uma vendedora de acarajé ter um filho da faculdade de medicina. Eu disse, doutor, o senhor já ouviu falar ali de um rapaz chamado Mosca no Leite? É meu aluno de anatomia. Doutor, eu sou madrinha de toalha. Naquela época havia o hábito da madrinha, consagrada pelo sacramento, e daquela que depois da aspersão da água, envolvia numa toalha, normalmente no passado era uma escrava, no presente da liberdade era uma pessoa modesta, invariavelmente afrodescendente. E então, eu disse que era madrinha de toalha. E o que é que você deseja pedir? Doutor, o senhor poderia dar uma mãozinha? O senhor tem escritório? Ele disse, não é escritório, eu tenho uma clínica. Mas é a mesma coisa. O senhor não poderia colocá-lo lá para ir treinando? Posso. Eu poderia falar com ele, porque eu sou muito amiga dos pais. Eu poderia falar com ele que eu procurasse? Sim, com muito prazer. Eu quero ter o prazer de agradá-la, porque você é uma mulher notável. E também agradá-lo, porque é um excelente aluno. Eu não pude dormir uma semana. E quando disse a meu filho, ele exultou e passou a ajudar o seu mestre na clínica. Passaram os anos, ele se foi promovendo, às vezes substituía o médico, quando ele não estava. Até que chegou o dia da formatura. O ano da formatura de meu filho foi um ano de bênçãos. Eu trabalhei dobrado para comprar o anel. O anel de médico era tão importante quanto o diploma. E também comprar uma roupa para eu entrar naquele meio social, para ver o meu filho de estender o dedo. Daí a tradição no passado chamava colar grau. Estendia o dedo, fazia o juramento de Hipócrates, e todo mundo aplaudia e recebia o diploma. Então eu comprei uma seda vermelha, que fica muito bom para negro. E eu comprei uma flor de seda amarela, para botar aqui. E eu comprei também um cinto lustroso de verniz vermelho. Meu irmão, mas havia um detalhe, o sapato. Eu acostumado a usar tamanco, e tinha que ser sapato fechado, sapato que quebra a perna, aquele sapato que tem salto, porque toda senhora distinta usa um sapato. Eu comprei 2 pares, um para treinar em casa e o outro para o dia. O irmão não imagina quantas quedas eu levei naquelas pernas de pau. Colocava, as pernas cruzavam, eu tombava. Eu me preparei. Mandei espichar o cabelo com ferro quase em brasa. E estava embelezando-me. Era o dia da formatura do meu filho. Comprei-lhe uma roupa, toda a prestação. E guardei, contratei um táxi. E o homem disse, mas eu não posso entrar aí. Mas pode ficar lá na rua. E nós iremos de táxi, para poder matar de inveja os ricos. Meu filho também ia de automóvel. Era um táxi um pouquinho acabado, mas era um carro. O irmão tem ideia, não tem? Tenho ideia, dona Francisca. Então ela pegou minhas mãos. A respiração ficou mais difícil. E ela disse, meu irmão, eu estava penteando naquele espelho.
um pedaço de espelho. O cabelo estava até bonito. Eu botei uma passadeira, aquela coisa de plástico no cabelo, para segurar a floresta. E então, meu filho chegou, abriu os braços aí na porta, e eu vi meu filho no espelho. Era um Deus. Como é o nome daquele Deus? Eu disse Apolo. Era um Deus Apolo. Apolo era branco ou preto? Olha, eu mesmo não sei. Porque tinha grego de toda cor. Mas vamos dizer que ele fosse um negro. Mas o negro, retinto, maravilhoso. Ele disse, maravilhoso. Era o meu Deus Apolo. Ele então disse, mamãe, dentro de 3 horas eu serei médico. E quero lhe fazer 2 pedidos. 2 pedidos. Eu olhei para o espelho e disse, meu filho, peça a minha alma. E ele pediu. Ele pediu a minha alma. Ele disse, mamãe, eu sei que você fez todo o esforço para ir hoje à minha formatura. Mas eu queria pedir para que você não fosse. Porque estarão muitas pessoas distintas da sociedade. E eu não quero que você seja humilhada. Você pode fazer alguma coisa que não está acostumada. Eu então compreendi que meu filho tinha vergonha de mim. Ele pediu a minha alma. Eu disse, meu filho, que bom. Você está me libertando de uma carga. Eu estava tão preocupada, mas não queria lhe desagradar. Se você não quer, não, mamãe, não é que eu não queira. Eu desejo poupá-la. Imagine você atravessar aquele salão, braço dado comigo. Nós podemos ter um escorregão, qualquer coisa. E ademais, mamãe, perdoe-me, eu não lhe falei. Eu estou noivo da filha do meu colega, sim, do médico em cuja clínica eu tenho trabalhado. Eu não lhe falei porque eu achei desnecessário para lhe falar numa hora própria. A mamãe deve saber que ela é branca e escolheu-me a mim, porque também eu sou um tipo afro, mas eu sou muito bonito. E sorriu. Você se importa, mamãe, que eu atravesso o salão com a minha noiva? Não, meu filho. Eu fico até feliz, lisonjeada. Muito bem. Mamãe, meu filho, um momentinho. Deixa eu abrir a gaveta e lhe dar o anel. Então eu peguei aquele estojo de veludo azul. Dentro dele, o anel com a pedra preciosa. Ele espantou, mamãe. É uma lembrança de sua velha mãe. Ele colocou no dedo em que daqui a pouco o anel ficaria por longo tempo. E disse, mamãe, eu quero lhe pedir outra coisa. A clínica do meu futuro sogro já é minha quase. Ele me ofereceu algumas ações. E disse que quando eu pudesse comprar as outras, ele transferiria. Já está idoso, cansado, já tem um bom pecúlio para a velhice. Então eu serei o herdeiro. Sim, porque eu sou marido da filha dele. E então, mamãe, se por acaso você adoecer, não precisa você ir à clínica. É só me telefonar. Eu vou lhe dar aqui neste papel o número do meu telefone. Você me telefona e eu venho cá, mamãe. Porque a minha clientela é uma clientela distinta da cidade. Eu não quero que ninguém a humilhe. Você vai, fica lá. Eu disse, meu filho, você sabe que pobre não tem doença. A doença de pobre é gripe e diarreia. Então, eu já sei me cuidar. Eu vou ali ao posto de saúde. Os doutores já me conhecem. Eu não irei, meu filho. Mas, mamãe, eu virei aqui. Não se preocupe. Você acha que eu vou meter o meu dedo naqueles buracos que eu vou acertar? Não, meu filho, eu não irei nunca. Fique tranquilo. Eu vou guardar a sua memória. Deixe-me olhá-lo. Então eu me voltei para meu filho e olhei para ele e fotografei na minha alma. Ele pareceu que penetrou em meu coração. E ali ficou, irmão. E nunca mais eu vi meu filho. E agora que eu estou morrendo, ele me ama, irmão Divaldo. Mas é o jeito dele. Ele me ama. E eu sei que quando ele souber que eu morri, ele vai procurar saber se eu fiquei com mágoa dele.
E o irmão vai dizer que sempre eu amei. Que eu não sei o que é a palavra mágoa. Eu sempre o amei. Me promete. Eu digo, dona Francisca, o que é que eu não faria pela senhora? Ela foi entrando em convulsão e desencarnou dos meus braços. Fizemos o sepultamento no dia seguinte, com os vizinhos. E ficou na minha vida a presença dessa mulher negra. Enquanto eu estava assinando os livros, ela me apareceu e disse, conte a minha história, Divaldo. Irmão Divaldo, conte a minha história. Ah, esta gente é tão boa, tão nobre. E então, durante uma semana, na fila que sempre se faz para consultar-me na mansão do caminho. E aquele tempo era uma fila maior, porque nós não tínhamos auxiliares para o atendimento fraterno, que foi criado no movimento espírita, com muito êxito. A fila era bem grande e eu vi um homem afrodescendente, vestido de branco, era mesmo uma mosca no leite. Altivo, belo, era uma figura impressionante. Eu fui atendendo até que ele chegou e me perguntou, eu sou o Dr. X e eu vim aqui porque eu soube que o senhor esteve atendendo a uma mulher negra lá no bairro do Uruguai. É verdade. Eu disse assim, senhor, eu ando muito ali no bairro, eu sou muito conhecido, tenho as minhas amigas, e eu soube que ela estava morrendo, então. Eu fui por conta própria para estar com ela. Seu Divaldo, eu tenho interesse de saber se ela conversou com o senhor à hora da morte. Sim, claro. Eu era seu amigo e somos. E então, lemos o Evangelho, eu orei. Ela me conversou essas coisas triviais. Seu Divaldo, eu tenho uma pergunta embaraçosa para fazer-lhe. O senhor me responderá? Eu digo, o senhor já me disse que é embaraçosa. Vai depender aqui do embaraço, para ver se eu respondo ou não. Sorrimos. Eu perguntei assim, o senhor sabe que em espanhol embaraço é gravidez? E gravidez é realmente um embaraço. Sorrimos para quebrar a tensão. E naquele momento ele disse, eu tenho muito interesse em saber o que ela conversou com o senhor. Eu digo, estranho. Porque uma pessoa que não tem nenhum vínculo com uma paciente minha, gostaria de saber o que ela conversou. O senhor é parente dela? Não. Não temos nenhum vínculo. Mas ela lavava roupas para a nossa casa. Sim, era lavadeira. Mas não lavava para ele, era mentira, eu sabia. E então eu tenho interesse, porque eu gostaria de guardar a memória dessa senhora, mandar celebrar umas missas. Eu digo, mas para celebrar a missa, não é necessário saber a confissão que ela me fez. Ela não fez ao padre, mas ela falou comigo de alma aberta. E o senhor não me podia dizer? Eu digo, não posso. Infelizmente eu não posso, o senhor não é parente. De fato eu não sou parente, mas eu sou uma pessoa gentil. E gostaria de retribuir. Por exemplo, essa roupa, ela passava de uma maneira impecável. E eu quero ser grato. Pois não, doutor. Pense na memória dela. E não nas palavras dela, que são de pouca valia. Mas, seu Divaldo, eu não poderia exigir que o senhor me dissesse. Eu digo, não pode. Não tenho direito, nem eu lhe diria. Porque o senhor é o médico. O senhor, por acaso, espalha a anamnese dos seus pacientes a qualquer estranho que chegue lá e exija que o senhor narre o que o senhor fez o juramento de Hipócrates, que eu sei de memória, posso até lhe lembrar agora, que o senhor prometia ser fiel, que o senhor prometia amar o seu paciente. Nada de vir para cá com esse jogo de força, porque eu sou fraco, mas eu não cedo. Mas, Divaldo, eu digo, olha, eu acho que o senhor está tomando muito tempo. Eu ainda tenho muita gente para atender. Mas o senhor não se importa de eu ficar ressentido? Eu digo, de maneira nenhuma. Nós não nos conhecíamos. Portanto, continuamos não nos conhecendo. Não há problema. Ele disse, mas o senhor é um pouco intolerante. Eu digo, não. Eu sou fiel.
E para ser fiel é necessário ser honesto. E para ser honesto é necessário não temer a ninguém. E eu não tenho medo, tá bom? Passe bem, doutor. E me voltei para a próxima pessoa. Ele ainda ficou insistente. Eu digo, se ele não disser que é filho, ele morre, mas não sabe. Isso porque eu tenho um bom coração. Então ele se foi. E eu disse, vai voltar. Eu tenho um pouco de psicologia de massa. E daí a uma semana ele voltou. Entrou na fila, me pediu para falar em particular. Eu digo, eu não atendo particular. Não tenho tempo. Tem que ser na fila. Para ter tempo de pensar. E ele foi chegando. Quando ele chegou, perguntou, senhor Divaldo, o senhor lembra de mim? Eu digo, doutor, o senhor é uma pessoa inesquecível. Lembro-me com muito prazer. Senhor Divaldo, eu quero voltar àquele tema. Qual? O tema daquela senhora. Sim, eu me lembro. Senhor Divaldo, o senhor não poderia me dar uma ideia? Eu digo, olha, doutor, o senhor é parente dela? É muito fácil. Sim, não. Se sim, sim. Se não, não. Não tem mais o que conversar. Bem, e se eu disser ao senhor que eu sou parente dela? Eu digo, já suaviza. A depender do parentesco. Porque às vezes a gente é primo em terceiro grau, não é nada. Não é? Mas é parente. Ele disse, Divaldo, eu abaixou a voz. Eu era filho dela. Sim. Ela me contou. Mas ela lhe contou. Ela me falou do filho que eu não sabia, porque ela nunca me disse. Porque foi nesse período que o senhor ficou distante dela e ela não abordava. Mas o que é que ela lhe falou? Ela lhe falou de que nunca mais me viu. Eu disse, não, isso ela não falou. Ela lhe falou que nós tivemos uma despedida um pouco sui generis. Eu disse, não, senhor. Ela me disse o seguinte, que sempre o amou, que tinha certeza que o senhor iria me procurar. E que ela sempre o amou. E jamais teve um pensamento qualquer. Ela não lamentou também esse período que o senhor não a pôde visitar. Porque nós não temos o direito de provocar culpa em ninguém. A consciência de cada um de nós é a ditadora, é a democrata, é o juiz, é o advogado de defesa, é o acusador. O meu dever era suavizar a dor que ele deveria estar sentindo. A vergonha de haver perdido uma mãe dessas. A vergonha que nós, filhos, deveríamos ter por não amar a nossas mães, a nossos pais, mesmo que ingratos. Eles que constituem a base da família, hoje destruída totalmente, pela nossa irrisão, pela nossa loucura. Então, ao invés de criar-lhe qualquer conflito, eu digo, ela me falou sorrindo de quanto amava. E que a vida no além, nesse momento eu a vi entrar. Colocou as mãos, ambas, sobre o ombro do filho e chorou de felicidade. Ali estava o seu Apolo, conversando com um vestal, como no santuário de Delfos. Ele então pegou minha mão, e a sua mão estava muito branca da emoção. Ele disse, Divaldo, eu tenho arrependimento, que o senhor não imagina. A voz tremeu na garganta túrgida, porque ela foi a melhor mulher do mundo. E era minha mãe. E eu, por esses orgulhos vãos, não soube aproveitar. Isso é compreensível, doutor. Não se amargure com isto. Ela o ama. E não pode haver nada mais belo na vida do que alguém nos amar e nos dar a sua vida. Então ele me deu um abraço. O senhor permite que eu o abrace como se estivesse abraçando minha mãe? Sim, senhor. Aliás, eu a abracei na hora da morte. E aceito o seu abraço de filho. Ele me deu um abraço chorando. Eu poderia vir aqui, vez que outra, para ajudar aos meus irmãos.
da miséria. Eu digo, já está ajudando, doutor. Venha, por favor. Nós vamos dedicar uma sala à dona Francisca. E eu lhe ofereço a sala para que o senhor ali trabalhe. E realize o seu sonho de um homem gentil. Agora permita-me dar-lhe um presente. Peguei o Livro dos Espíritos, o Tratado de Ciência Filosófica do Espiritismo, autografei e assinei Francisca e Divaldo. E dei-lhe de presente. Este médico tornou-se um modelo de amor. Levou a esposa para trabalhar conosco, para visitar o bairro do Uruguai, para caminharmos naquelas pinguelas de tábuas em que Madre Teresa tropeçou, em que a irmã Dulce caiu várias vezes no Pantanal, para poder atender essa dor que é a vergonha da sociedade, em que minhas pernas também tremeram muitas vezes, não com medo, mas por incapacidade de movimentar-me nelas. Mas este é o exemplo da gratidão, essa joia esquecida pela sociedade contemporânea. Na atualidade, a filosofia da gratidão tem um lugar de destaque, porque a gratidão dá-nos beleza, a gratidão nos dá vigor, e terapeuticamente a gratidão cura. Experiências de laboratório demonstraram em Harvard que a pessoa grata é rica de bioenergia, que um toque de uma pessoa grata dá-nos um choque elétrico de natureza paranormal. Há uma irradiação de quem possui no sentimento a gratidão, que é o amor elevado ao seu grau mais belo. Não é apenas o ato de perdão. O ato de perdão é automático, o de gratidão é trabalhado. A alegria imensa de ser grato à vida, a honra de haver multiplicado o talento, como fizeram aqueles que receberam os talentos e os multiplicaram em detrimento daquele egoísta que o sepultou, que não foi grato ao Senhor que lhe deu uma chance de fazer o bem. Então a gratidão hoje se esculpe na paisagem terrestre como inabordável, porque nós ficamos tão individualistas, tão egotistas, que achamos que os outros têm o dever de ser bons para conosco, e nós simplesmente fazemos forfait, como dizem os franceses. Olhamos de lado. Afinal, é uma honra ele me servir. Afinal, eu sou alguém superior neste mundo de trivialidades, em que a única diferença, como estabelece Allan Kardec, é de natureza moral. Que o milionário de hoje, da lista Forbes, por várias circunstâncias aqui no Brasil entrou na miséria, ficou envergonhado e declarou recentemente nas redes sociais: estou voltando. Está voltando à fortuna, sim, mas ele a perdeu por causa dos métodos usados na fortuna e chegou a res do chão. A miséria pode também alcandorar-se de poder, como o poder de um momento para o outro fragmenta-se, porque somos a estrutura de barro, somos Adãos do barro, da lama pútrida, dos mares profundos, vieram as primeiras moléculas que constituem a nossa vida. Então a gratidão deve ser algo da nossa cultura moderna. E os espíritos afáveis nos dizem que Deus, compadecido da humanidade que se havia distanciado do cristianismo, por ternura, e a humanidade atormentada e ingrata por haver corrompido a doutrina de Jesus, suplicou a Deus misericórdia, e deu-se em gratidão,
E Deus lhe ofertou a doutrina espírita. Mandou que os imortais viessem à terra, que eles dialogassem com a nossa alma, que ele nos falasse de beleza. E essa coorte espiritual desceu à terra como se fosse um exército, como se fossem as estrelas que caíram sobre a terra e iluminaram o mundo a partir de 18 de abril de 1857. O Espiritismo veio trazer-nos a ressurreição da palavra de Jesus. Veio dizer que o amor tem regime de urgência, que o amor é a solução para todo problema e que a gratidão são os braços do amor. Já experimentaram a alegria de abraçar alguém e dizer: como te amo, como eu agradeço a Deus ter-te a ti. Ou apenas dizermos com sorriso: muito obrigado. Você não sabe o sentido da sua doação. Eu sei, porque eu estava no streetcar, num bonde, e ia suicidar-me. Eu tinha 18 anos. A mediunidade aturdia-me. As visões confundiam-me. Eu estava trabalhando numa autarquia e não tinha ninguém. Era um jovem do interior na capital. A solidão esfacelava a minha alma. A alma de um poeta frustrado. A alma de um sonhador que somente possuía pesadelos. A alma de um cantor que havia perdido a voz. E naquele ônibus, o bonde, que corria nos trilhos de aço, em alta velocidade, as lágrimas me aljofravam os olhos. E eu imaginava qual a forma mais rápida de morrer. A que doesse menos, a que tirasse a razão. Então eu pensei em atirar-me do elevador Lacerda, 90 metros, cair de cabeça para baixo, porque esfacelando o cérebro, de imediato tudo se apagava. Não era espírita, era médium. Há médiuns que não são espíritas, e há espíritas que não são médiuns. A mediunidade é uma faculdade orgânica. O espiritismo é a conquista da iluminação. E naquele momento em que eu passava pela minha tela mental, a doçura de minha mãe, a austeridade de meu pai e a confusão de minha família, nós éramos 13. Era um laboratório fantástico. Era um inferno dentro do céu. Aquela mulher negra que estava no primeiro banco virou-se para trás e disse: senhorzinho, venha para cá. Eu levantei a cabeça. É com o senhor mesmo. Éramos 10 pessoas no bonde, se muito. Era tarde da noite. Eu então fui andando pelo estribo até chegar e sentei-me na ponta do banco. Ela disse: não, senhorzinho, chegue para cá. Eu aí cheguei. Ela me olhou e disse: está querendo morrer, não é, senhorzinho? Eu disse: eu já sou morto. Um morto que respira. Ela disse: é, mas vai respirar muito. Muito. E me condenou a uma vida longa. Vai respirar muito. Eu digo: mas eu não pretendo. Mas vai. Porque seu guia espiritual está me dizendo que eu lhe diga que a sua vida vai ser bem longa. Mas como meu guia espiritual? Os espíritos que o senhor vê, eu também vejo. Só que eu me eduquei para vê-los. E o senhor é tão menino. É o menino atordoado, que não sabe. Tive a coragem de ir na minha casa para conversar comigo. Como eu não conversava com ninguém, eu disse: tenho, sim, senhora. Paramos no fim de linha. E ela me levou a um casebre muito modesto. Sentei-me em um tamborete, diante de uma mesa que eram 4 tábuas e um cavalete. E ela disse: só tenho esse tamborete onde me sento. O irmão senta e eu fico em pé. Eu digo: não, senhora, está errada, a senhora senta e eu fico em pé. Que eu sou mais jovem. Ela disse: não. Eu digo: então vamos brigar. Então, depois daquela briga, ela me olhou bem e disse assim: aceita um cafezinho? Meu ponto fraco, café inómano, que me desenvolve a mediunidade,
Como é que eu poderia recusar? Ela pegou um coador daqueles antigos, que um dia havia sido um pano branco, e agora era aquela coisa marrom, de uma cor indefinível. E com o pó que já estava lá, talvez há uma semana, ela preparou o mais delicioso café do mundo. E me serviu numa caneca. E eu tomei. E ela disse, agora vamos conversar. E conversou. E me disse coisas de uma beleza incomum na linguagem torcida e pobre dos analfabetos. Mas ela me disse, Deus lhe botou no mundo para fazer uma coisa muito especial. O que eu vou lhe dizer hoje, a sua boca vai dizer a milhares de pessoas. Deus mandou que eu lhe console agora, para que você console muita gente. Eu disse, mas como? Eles não importa, tenha paciência. E estabelecemos um laço de amor, que se prolongou por 11 meses, porque ela era asmática. E apesar dos meus esforços, levando a um posto de saúde outra, porque eu optei por ser seu filho, já que minha mãe morava a 108 quilômetros de distância. Ia visitá-la pela manhã, antes do trabalho. Ia despedir-me à noite, antes de deitar. E ela sorria e dizia, eu me vou. Eu me vou porque está muito rápido. Os guias já disseram que eu vou. Mas eu nunca abandonarei senhorzinho. E nunca me abandonou. Nas horas mais difíceis que todos nós temos, nas horas mais ingratas, em que a vida morre, quando a esperança e a ilusão desaparecem em nós, ela me balbucia, senhorzinho, não pode fracassar. Aguente um pouquinho mais. Deus lhe ama e nos ama a todos nós. E por que eu estou dizendo isto? Porque todos nós necessitamos dessa ternura. Todos nós necessitamos do amor tão escasso, tão vazio, tão rápido, que não aquece o coração. Eu lembro de uma obra monumental que eu li muito jovem, a respeito de Arthur Miller, que publicou um livro nos anos 70 do século passado. Hoje, um Deus dormiu na minha casa. E durante estes 90 anos, eu tenho esperado que um Deus dormisse na minha casa, para que eu pudesse saber o que Deus me diria. E Deus tem dormido na minha casa. Deus tem falado ao meu coração. E desde que Deus foi dormir na minha casa um dia, eu encontrei a bênção do amor. E uma alegria inefável tomou conta da minha vida. Nenhum problema é problema. Nenhuma dificuldade é desafio. Porque o amor é a alma da vida. Então, nesta oportunidade que retorno à querida Uberlândia, onde tantas vezes eu tenho dormido na casa de uma deusa, e tenho recebido a mensagem de um Deus, eu gostaria de repartir com aqueles que aqui estejam amargurados na solidão, com aqueles que me ouvem pelos veículos virtuais, para que amem. Não é importante ser amado, é bom ser amado, mas para que amem? Porque Jesus nos deu essa doutrina, a doutrina do amor. E mandou que o Espiritismo trouxesse do além-túmulo aqueles que nos amam, aqueles que velam por nós, aqueles que assumem a responsabilidade da nossa vida. Na bela obra Ave Cristo, ditada por Emmanuel, pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Chico Xavier, o Espírito desce à terra
para resgatar um filho que era politeísta. Fazia 1000 anos que ele estava lutando para redimir o filho. Mas naquele tempo, pouco depois do cristianismo nascente, 300 anos, ele dá 100 anos da sua vida e renasce para salvar aquele filho rebelde, o ingrato, que ainda naquela vez mata-o. Tal a aspereza, a dureza do seu coração e a vinculação com os deuses. E acompanhando aquela história de Emanuel, em que esse filho terrível ama e odeia, mas não sabe que aquele homem é seu pai biológico, porque ele nunca diz que ele atiçou cães, que lhe arrebentaram as carnes, que o atirou em uma lôbrega prisão, pelo crime de ele ser cristão. Passou 17 séculos, para então voltar-se para Jesus. E nesta encarnação, que ele concluiu faz pouco, ele teve a honra de conhecer Chico Xavier. E através das mãos de Chico Xavier, ele recebeu a mensagem de vida da esposa desencarnada, 11 meses depois de casado. O coração alanceado pelo materialismo, a vida perdida, e no meio da rua Bahia, tinha que ser, em Belo Horizonte, ele vai por uma via e aquele homem baixinho, gordinho, sorridente pela outra, atravessa e diz: Arnaldo Rocha, Meimei quer lhe dar uma mensagem. Ele próprio me contou. E então ele recua e diz: você deve ser um farsante. Alguém lhe mandou procurar-me. E ele diz assim: é verdade, Naldinho, como Meimei o chamava. E então, a partir daquele momento, começou a correspondência do amor do além-túmulo. 5 anos, 10 anos, até o dia que Emanuel, o comandante em chefe, disse: vamos acabar com este amor entre encarnado e desencarnado. O senhor Arnaldo necessita casar com uma mulher da terra. Deus abençoe as mulheres. E ele se casou, não uma, 2 vezes. E ambas desencarnaram, porque o seu era um karma doloroso. E ele viveu quase nonagenário em Belo Horizonte. Escreveu belas memórias da sua vida com Chico Xavier, através de um amigo que publicou muito recentemente 2 obras monumentais. É que nós necessitamos do amor para viver, do amor para nos alimentarmos, e de Cristo de Deus para ser a nossa meta. Qual é o objetivo da vida? Alcançar a perfeição. O objetivo da vida, o sentido psicológico da vida, é a plenitude. É exatamente atravessar os caminhos difíceis para alcançar esse Deus interno e fazer que ele brilhe exuberante, de tal modo que pelo caminho deixemos pegadas, para que aqueles que vêm depois possam dizer: por aqui passou um anjo que deixou setas luminosas apontando o porto de segurança. Almas queridas, irmãs e irmãos aos quais eu aprendi a amar, partem das cordas remotas do órgão cardíaco, em nome dos espíritos nobres que nos assessoram nesta noite. Buscar a plenitude através do bem, nunca da força. Através do amor, não do recuo do ódio. Através da lealdade. É a nossa missão na terra. E esse tesouro todos temos na mão. Eu vos dou o mapa do tesouro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Alcançai o tesouro que eu tenho a honra de vos dizer, é a certeza de que talvez no último passo
Deus vá dormir na sua casa. Se a sua noite é solitária, se as suas horas são vazias, não perca a esperança. Não ouça a voz do mundo, ouça a voz do coração. Hoje, na medicina de Harvard, muitos cientistas propõem, ouça a voz do coração. E um cardiologista havaiano, que ali teve uma problemática cancerígena na medula, irá escrever um livro grandioso chamado A Voz do Coração. Deixem que o sentimento fale. Não abandonem a razão, mas não sejamos tão racionais que asfixiemos a emoção. Não sejamos tão frios que não aceitemos o calor da misericórdia de Deus. Por isso, depois de decifrarmos alguns enigmas do universo no macrocosmo, de penetrarmos nas micropartículas e alcançarmos o bóson, temos o direito de ser felizes nesta hora ingrata de crises e de beleza. Nunca houve tanto amor na terra como hoje. Parece-nos um paradoxo, mas eu viajo muito. Viajo mais de 200 dias por ano. Visito terras distantes, idiomas que eu não conheço. Mantenho contato com pessoas. E somos todos iguais. Muitas vezes alguém vem consultar-se comigo. Nos 6 países mais ricos que se encontram em Davos, na Suíça. E eu fico ouvindo e me lembro de Francisca a Lavadeira. A única diferença é de nome e de endereço. Porque em Davos, onde se reúnem os países mais ricos do mundo, também tem muita dor, tem muito sofrimento. Tem muita miséria, faz parte da nossa vida humana e tem também muito amor. Vejo homens e mulheres atirando-se nesse trabalho em favor da África, a nossa mãe negra, dessa fraternidade sem fronteiras, salvando agora quase 100 mil vidas. Vemos quantos corações que estão preocupados em servir. Quase todos nós. Alguns ainda não, porque nós temos vergonhas de ser nobre. Rui Barbosa já dizia, onde campeia a devassidão, onde está presente a desonra, nós temos vergonha de ser honrados. O grande advogado de a águia de Haia, o exemplo de orgulho do Brasil, tinha vergonha de ser honesto. E muitos de nós também temos vergonha de ser diferentes. O que é normal, é ser gentil, porque por mais longa que seja a nossa vida, momento chega em que se interrompe, momento chega em que tudo fica, e vale o que nós doamos em vida. Não deixemos, doemos, para que o sentido de amor se transforme em um vasilhame de orações a Deus, em forma de gratidão pela honra de viver. Por essa e por outras razões, eu então diria, ó meu Deus, ante a magnitude do teu amor, eu me recordo de tanto que te peço, mas agora uma emoção estranha me domina, e eu verifico quanto te devo. Deixa-me dizer-te da minha gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pela paz, pelo pão. Muito obrigado, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil,
e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver. Pela felicidade de ver o meu amor, mas diante disso eu percebo os evidentes cegos, e por eles eu oro, e a Ti eu imploro, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foi dado por Deus, cada um deles. Ouvidos que me permitem escutar a música do povo que desce do morro da praça a cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha felicidade de ouvir. Pelos surdos, eu te quero pedir. Porque eu sei que um dia de amor, eles voltarão a libertar-se dessa dor. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela voz que canta, pela voz que alfabetiza, pela voz que legisla, que trauteia uma canção, e o Teu nome profere com dúlcida emoção. Pela minha faculdade de falar, eu me defronto na terra com os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, meus de ternura, que libertam da amargura. Pelas mãos que apertam mãos, mãos de adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores da vida. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles. Porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. Não é importante se meu lar é um bangalô, é um duplex, é uma mansão, é uma favela, é uma casa no caminho, seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me cobrir, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, agradecerei dizendo obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Palavras de